da nossa mensagem de hoje, que termina essa série, que começou no dia 31 de março, domingo de Páscoa, e na semana que vem inicia uma nova série chamada Aliviando a Bagagem da Vida, onde nós aprenderemos sobre qual é a verdadeira bagagem da vida que devemos carregar. Aprenderemos a tomar cuidado com o peso extra, aquele que nos sobrecarrega ao longo da jornada, a escolher o que é essencial para se viver, a entender o que só precisamos levar ao longo da vida, o que podemos levar, para que sigamos uma viagem com leveza. Essa é a próxima série. Eu não poderia deixar essa mensagem para outro momento dessa série. Jesus veio para curar a história, obviamente, a partir do evento da ressurreição. A Bíblia é a única e verdadeira narrativa a respeito da história da humanidade. E ela termina num livro chamado Apocalipse, na verdade uma carta, onde Deus revela a João, na ilha de Patmos, o que virá a acontecer quando a nossa história virar a página dessa realidade para a realidade que aguarda todos os seres humanos. O capítulo 21, em específico, traz um flash, uma moldura, uma previsão do que virá a acontecer. Capítulo 21 de Apocalipse, a partir do versículo 1, diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que dizia que do trono e dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus, obrigado, William, estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava assentado no trono disse: Vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. O propósito de Deus, desde o início da história, tem sido restaurar toda a sua criação, incluindo a vida humana como um todo e os povos de todas as nações. Esse é o propósito de Deus na verdadeira história a respeito da humanidade. A Bíblia vem contando essa história desde a criação de todas as coisas até a volta do reino de Deus. Entretanto, paralelamente a essa história, parece que vem ocorrendo com ela uma outra história que no início começa igual em diversas narrativas que existem aí em filosofias existentes. Entretanto, nós não podemos esquecer que do capítulo 3 ao capítulo 11 de Gênesis, o pecado passa a fazer parte da história da humanidade. E assim, começam a surgir outras histórias no mundo sobre como a humanidade foi criada, como ela vive, como ela se desenvolve. Todas elas distantes da verdade bíblica, o que caracteriza uma idolatria da cultura existente até hoje. E é por isso que Jesus veio. Ele morre na cruz, ele ressuscita, sendo a conexão entre o começo da história da humanidade e o final dela, aonde está Apocalipse. No meio desse contexto está a igreja, que tem responsabilidade de conectar, de buscar pessoas na idolatria da cultura das muitas histórias da humanidade e trazer para a única e verdadeira história, que é a história que a Bíblia conta. O único sentido de toda a atividade de Jesus é reunir
o povo escatológico de Deus. Uma palavra aparentemente complicada que pode ser facilmente entendida como a doutrina das últimas coisas, daquelas que virão a acontecer. E é por isso que Marcos, o evangelista, no seu evangelho, ele diz assim no capítulo 1, do versículo 15, o tempo é chegado, essa história já começou, o reino de Deus está próximo, e por isso arrependam-se e creiam no evangelho. Preciso chamar a atenção aqui para dois verbos nesse texto. O primeiro é arrepender-se, ou seja, ter uma transformação pessoal profunda e renovada da sua mente e do seu coração, deixando para trás velhos hábitos e atitudes e se tornando uma nova pessoa. Um padrão que é apresentado claramente pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Para todos aqueles que conhecem Jesus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Marcos disse, o tempo é chegado, mas não basta simplesmente arrependerem-se. Creiam no Evangelho. A palavra crer aqui é ter fé. Coloque toda a sua confiança no Evangelho. Creia firmemente e somente no anúncio alegre de Deus a respeito da chegada do seu reino. Um novo domínio, um novo reinado sobre a terra. O reino de Jesus, em primeiro lugar, derrotará todos os governos idólatras da terra, suas formas de governo, seus deuses falsos e inimigos do seu governo. Esse é o primeiro propósito do reino de Jesus. O segundo propósito, esse propósito vai aparecer no capítulo 17, versículos 1 e 2 de Apocalipse, com uma mensagem muito dura de Deus. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse, venham, reparem agora, venham e mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as águas. Com ela, os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Tratada aqui como prostituição, toda a idolatria da cultura que confronta o reino de Jesus. O mundo está sobre vários governos. Esses governos vêm se distanciando da verdadeira e única história de Deus a respeito da humanidade. E Deus é claro, essas pessoas que seguem esses governos são prostitutas contra Deus. Estão se vendendo para toda a história existente. Por isso João inicia o capítulo 21, versículo 1 e 2, com a seguinte frase, definindo um novo reino. Aliás, o único reino. Vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. A morte passa e vem novos céus, vem nova terra, vem a criação sendo renovada. A história se conclui com a renovação, com a restauração de toda a criação. O mar já não existia, João estava exilado pelo mar numa ilha sem poder se relacionar com a humanidade, e ele fala, acabou o exílio, acabou meu sofrimento aqui nessa ilha. Vi a cidade santa, a polis de Deus, toda a estrutura de um reino desce sobre a criação, configurando a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva para o noivo. A segunda ação do reino de Deus na história é anunciar a chegada da salvação escatológica dos últimos dias, por uma esfera onde seus ouvintes também, como um presente, eles podem receber somente por seu intermédio. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, e aqui eu sublinhei a seguinte afirmação, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Por que será que João usa essa palavra específica, tabernáculo? Precisamos ir lá para o Antigo Testamento e lembrar que Deus caminhava com o povo junto com o tabernáculo até a construção do primeiro templo, que é o Templo de Salomão. Antes do Templo de Salomão, Deus andava com o povo. E é essa ideia que João traz para a gente aqui nessa carta. Deus volta a caminhar junto com o povo e vivemos numa criação restaurada, numa história ressignificada, com Deus presente ao longo da jornada o tempo todo. Ele está com os homens,
com os quais ele viverá, e eles serão os seus povos, mostrando aqui que a nova criação, o universo restaurado, será dividido em povos, e o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. O universo, a criação será dividida em povos, um movimento totalmente contrário a Gênesis capítulo 11, quando Deus espalha a humanidade em povos. Agora ele reúne dos povos a nova humanidade, na nova criação, para viver tudo de forma restaurada. A salvação que Jesus traz, então, como diz aqui o teólogo que estudou essa palavra no Evangelho de Lucas, ele conclui que a salvação tem pelo menos 6 dimensões: espiritual, física, econômica, política, social e psicológica. Toda a criação, toda a humanidade, toda a estrutura da humanidade, toda a ordem política da humanidade, toda a estrutura física da humanidade, toda a economia da humanidade, toda a política da humanidade volta a ser centralizada em Deus e não em povos idólatras, prostituídos pela cultura que nos distancia da verdadeira história da humanidade que é contada na Bíblia. E assim, o texto que nós estamos refletindo essa noite caminha para uma próxima jornada. E ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. E aquele, o Senhor, que estava sentado no trono, conversando com João, ainda disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. Não só a humanidade, não só alguns seres humanos, eu farei nova toda a criação. E ele ainda acrescenta: escreva isso, João, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, dignas de fé, dignas de você colocar toda a sua confiança. Eu vou renovar a história e tudo aquilo que está fazendo mal para você aí na ilha de Patmos vai deixar de existir. E tudo aquilo que está fazendo mal para João, para você e para mim hoje aqui, vai deixar de existir, porque tudo vai ser curado. Pois a salvação de Jesus, em outras palavras, no Novo Testamento, é o poder de Deus para curar e renovar todas as dimensões da vida humana. A salvação envolve a revogação de todas as consequências malignas do pecado contra Deus e contra o próximo. Mas como essa notícia a respeito do futuro nos afeta hoje, aqui no presente, no dia 28 de abril de 2024? Talvez nas palavras seguintes de João, quando Jesus diz: está feito, eu sou o Alfa, eu estava quando tudo foi criado, eu sou o Ômega e estou quando tudo terminar. Eu sou aquele que estava no princípio, eu sou aquele que está no fim. E darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Vocês vão beber de vida eterna. E ele vem com uma afirmação contundente, que não diz somente ao que acontecerá em Apocalipse, mas ao que hoje já está acontecendo na sua e na minha vida. Ele diz: aquele que vencer, herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus, e ele ou ela será meu filho e minha filha. Aquele que vencer não diz somente a morte e a ressurreição, mas diz a respeito de você, de mim, filhos e filhas de Deus que se renderam a Jesus Cristo. Aquele que vencer aparece em Atos capítulo 2, versículo 38, quando aqueles homens e mulheres que ouviram esse evangelho ouviram as seguintes palavras ditas pelo apóstolo Pedro: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o Espírito Santo. A aula que eu dei hoje para a Isa e para o Diogo, lá na classe de preparação de batismo. Pois aqueles, como diz Paulo um pouco mais adiante, que se com sua boca confessar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor da história, que a história está nas mãos dele, e crer com o coração que Deus o ressuscitou dos mortos, voltamos lá na primeira aula, na primeira mensagem, esses serão salvos. Somente esses serão salvos. Mas quem vencerá com Jesus? Essa é uma pergunta que talvez o versículo 27 da mesma carta que estamos meditando essa noite diga. Já nessa nova cidade, nessa nova realidade, nessa nova Jerusalém, nesse reino que está chegando e já está aqui entre nós,
jamais entrará algo impuro, que não caminhe com Deus dessa forma, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Só esses farão parte dessa realidade. Por isso que Paulo nos faz olhar para isso, mas também olhar para a gente agora, quando na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 37 a 39, fala assim: vocês, meus queridos que estão ouvindo isso hoje, jamais se esqueçam que vocês são mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós somos vencedores. E nada consegue nos roubar essa vitória, porque aqueles que vencerem herdarão toda a criação novamente. Ainda no capítulo 8, agora no versículo 17, Paulo ainda nos traz esse conforto ao coração. E eu quero trazer esse conforto para a gente essa noite. Somos filhos, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele ainda hoje, passamos pelos sofrimentos da vida entregues a eles, também com Ele seremos glorificados. Você é vencedor, você é vencedora, se caminha com Cristo. Você é herdeiro, você é herdeira, se caminha com Cristo. E nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Por isso, Paulo, ainda em Romanos, ele fala para a gente, vencedores e vencedoras em Cristo. Eu tenho um recado para vocês. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Pois vocês não receberam espírito de escravidão. Vocês não são mais escravos dos resultados dessa vida, nem dessa cultura. Para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual podemos olhar para Deus livremente e chamar Ele de paizinho, pai querido. O que Jesus está fazendo na história é trazendo o seu reino de volta. E seu reino já está aqui entre nós. Aqueles que vencerem estarão com Ele. Mas vocês não simplesmente vencerão, vocês já venceram. Todos os que se batizarem e entregaram a Jesus já venceram. Então, diante das dores que ainda temos que sofrer até que tudo seja curado, diante das lágrimas que ainda temos que verter até que todas elas sejam enxutas, diante das doenças malignas que vêm tomando o nosso coração e até roubando a nossa vida, jamais esqueça que nós somos mais que vencedores. Porque a nossa vitória está além da morte. A nossa vitória está pós-morte também. A nossa vitória está além dos benefícios que nós esperamos que Deus nos dê nessa vida. Os maiores benefícios virão para aqueles que participam do reino de Jesus. Então a história está sendo curada, a história será curada. E nós estamos sendo curados junto com essa história, por sermos co-herdeiros de uma herança que nem merecíamos, pois a herança é de Jesus. Por sermos filhos de um pai que não merecíamos ter, mas somos adotados pelo amor naquela cruz, na morte e na ressurreição de Jesus. Então, se eu tenho um recado para todos nós aqui essa noite, é somente um: receba o reino de Deus. Receba o reino de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 15. Em verdade lhes digo, que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. O reino de Deus não é recebido com sabedoria humana. O reino de Deus não é recebido com filosofias. O reino de Deus não é recebido com academia.
com estruturas acadêmicas. O reino de Deus não é recebido com conhecimento humano nenhum. O reino de Deus, ele está aberto, escancarado para aqueles que se abrem para ele, dizendo: meu coração está pronto para receber o Senhor Jesus como uma criança. Isso me faz lembrar de um filme bem antigo, chamado Brincando nos Campos do Senhor. E o filme abre com uma cena maravilhosa. Um monte de criança brincando num campo lindo, se divertindo, dando risada, dando cambalhota. O reino de Deus é para ser recebido assim. Ele não é para ser deduzido. Ele não é para ser interpretado. Isso vem depois, quando nós aprendemos a ser discípulos de Deus. Mas o reino de Deus é para homens e mulheres que se abrem como uma criança, simplesmente para falar no seu coração: vem Jesus. Deixa eu brincar na sua paz. Deixa eu brincar no seu shalom. A história será curada somente para vencedores. Para quem não vence com Jesus, infelizmente a história continua com tristeza, caos, sofrimento e muita dor. A ponto de, na outra parte da história que irá acontecer, as pessoas quererem morrer de tanto sofrimento e tanta dor e não conseguirem morrer. A morte eterna é tão real quanto a vida eterna. A pergunta é: quem está aberto para viver um reino como uma criança nas mãos do seu pai? Me faz lembrar aquela parábola também do filho pródigo, que Deus recebe filhos fora de casa, Deus recebe filhos mais novos o tempo todo. Basta a gente querer, entender, arrepender-se e voltar. Hoje, agora na classe dos adolescentes, o pessoal que estava ali, eu estava explicando sobre um texto de Mateus capítulo 7, em que diz assim: Jesus contando uma parábola, dizendo que as árvores vão ser conhecidas pelos seus frutos, Mateus 7, e nesse contexto ainda ele fala assim: não dá para nascer uva em figueira, nem figo em parreira. E nesse contexto ele ainda fala assim: a árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto ruim. E ele questiona, inclusive, algumas pessoas que ele chama de falsos profetas, que falam de Jesus. E é isso, o contexto, eles falam de Jesus, falam de Deus, falam tudo mais. E de repente ele fala que essas pessoas, elas virão até ele chamando Senhor, Senhor, e ele vai falar: eu não conheço vocês. Eu não sei quem vocês são. Aí essas pessoas começam a questionar algumas ações que são ditas como ações que somente o povo de Deus pode fazer, mas no seu nome não profetizamos, não expulsamos demônios, não curamos pessoas, não ajudamos pessoas. E Jesus fala nessa parábola em Mateus 7, falando: mas eu não conheço vocês, vocês não têm nada a ver comigo. E aí paira a dúvida: como fizemos tantas coisas boas para Jesus, em nome de Jesus, e Deus olha para mim e fala que eu não tenho nada a ver com essa história? Bom, para olhar esse texto eu preciso ir em João capítulo 15, onde Jesus diz: eu sou a videira e o Pai é o agricultor, e o ramo que estiver nessa videira dará muitos frutos. Os que não estiverem, o Pai corta. Os que estiverem, o Pai poda, às vezes com sofrimento, com dor, para que deem mais frutos. Tem muita gente fazendo coisa boa em nome de Jesus, mas não está na videira. Tem muita gente fazendo milagre, curando pessoas, mas não está na videira. Aí o Diogo, com a infinita sabedoria dele, Rodrigo, fala assim: mas qual que é a diferença? Como que a gente sabe que o milagre vem da videira ou não vem da videira? Porque eu vou ali no cara, ele fala que faz uma oração, uma reza por mim e me cura. E eu saio curado. Eu falei: tudo bem, o diabo também cura. Mas o diabo não dá uma coisa que Jesus dá, que só Jesus dá: paz eterna. Os milagres de Deus vêm acompanhados de paz, de shalom. Os milagres de Deus não vêm só para resolver o nosso problema. Ele precisa trazer shalom. As curas e milagres que Deus faz através de seus filhos e filhas não é para curar, é para trazer paz do reino. Certa vez, 4 homens baixaram um paralítico, uma grande ação social. Pegaram eles e no meio da multidão abriram um buraco no teto. Um buraco no teto não é algo fácil de se abrir. Mesmo naquela época as casas não eram feitas de lajes.
E diz que tiveram que tentaram levar aquele homem diante de Jesus de qualquer maneira. Aí abriram o buraco no teto, conseguiram descer uma maca. Imagina um buraco para passar uma maca. Não é um buraquinho, né? A não ser que o cara tenha descido torto assim. Conseguir trazer uma pessoa para Jesus. Sabe o que Jesus falou para ele? O que você acha que Jesus falou para aquele homem? Seus pecados estão perdoados. Aí ficou todo mundo assim, né? Sempre tem um religioso crítico na hora, fala assim, mas como que esse homem perdoa pecados? Falou, tá bom, para vocês crerem em quem eu sou, então, levanta e anda. E diz que aquele homem imediatamente levantou, pegou a sua maca e saiu, foi curado. Mas você já parou para pensar por que Jesus se preocupou em perdoar pecados? Porque a única coisa que traz paz na vida do ser humano é perdão dos pecados. Você pode ser curado, mas sem paz, nada adianta. Quando a igreja realiza milagres, não é para curar só, é para que haja paz do reino. É para que as coisas do reino se manifestem nas pessoas. Porque nós, filhos e filhas de Jesus, sabemos que a história já está curada. E a história, a parte curada da história, é para vencedores, que se arrependeram, que simplesmente estiveram dispostos a ter uma mudança significativa de vida. E tem total confiança nessa história. Pessoas que ainda choram suas lágrimas até hoje. E talvez continuemos chorando muitas outras até o final da vida. Mas sabemos que depois, todas elas serão enxugadas. Toda a dor será tirada. Todo sofrimento será extirpado da história. E viveremos uma nova criação, curada, restaurada, transformada. É isso que nos faz nos mover todos os dias. É isso que faz verdadeiros cristãos se moverem todos os dias. Nada mais que isso. O restante é só graça e misericórdia nas nossas vidas. A história, Jesus veio para curar a história. Então não caia em outras histórias, pelo amor de Deus. Cuidado com as histórias que estão sendo contadas para você. E abraça essa história em nome de Jesus. Vamos orar?